lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante esse dia. Capítulo 70. No Getsêmani com João de Zebedeu. Uma comparação entre o predileto e Judas de Queriote. 4 de janeiro de 1945. Vejo Jesus que se dirige à baixa casinha branca que fica no meio do olival. Um jovenzinho o saúda. Parece ser ele do lugar, porque tem nas mãos as ferramentas de podar e de sachar. Deus esteja contigo, Rabi. O teu discípulo João veio e agora partiu novamente para ir ao teu encontro. Faz muito tempo? Não, ele apenas passou aquele caminho. Nós pensávamos que tu virias do lado de Betânia. Jesus rápido toma o caminho, contorna o outeiro, vê João que desce quase correndo em direção à cidade e o chama. O discípulo se vira e, com o rosto iluminado pela alegria, grita: Ó Mestre! E volta correndo. Jesus lhe abre os braços e os dois se abraçam afetuosamente. Eu ia procurar-te. Pensávamos que tinhas estado em Betânia, como havias dito. Sim, eu queria fazer assim. Devo começar a evangelizar também os arredores de Jerusalém. Mas depois me entretive na cidade, para instruir um novo discípulo. Tudo o que fazes é bem feito, mestre, e é bem sucedido. Estás vendo? Agora mesmo, de repente, nos encontramos. Os dois caminham, tendo Jesus um braço sobre as costas de João, que, sendo mais baixo do que ele, o olha de baixo para cima, contente com aquela intimidade. E assim eles voltam para a casinha. Há muito tempo que vieste? Não, mestre, eu parti de Doco ao amanhecer, junto com Simão, ao qual eu disse aquilo que tu desejavas. Depois paramos juntos nos campos de Betânia, repartimos o alimento e falamos de ti aos camponeses que lá encontramos. Quando o sol já estava menos quente, nos separamos. Simão foi à casa de um amigo, o qual quer falar de ti. E o dono de quase toda é o dono de quase toda Betânia. Simão o conhece de antes, desde quando eram vivos os pais de um e de outro. Mas amanhã Simão virá para cá. Disse-me para falar-te que é feliz em servir-te. Simão é muito capaz. Eu gostaria de ser como ele, mas sou um moço ignorante. Não, João, tu também fazes muito bem. Estás mesmo contente com o teu pobre João? Muito contente, meu João, muito. Ó, meu mestre! João se inclina no impulso para pegar a mão de Jesus e a beija e a passa pelo rosto como uma carícia. Chegaram à casinha. Entram na cozinha baixa e fumacenta. O dono o saúda. A paz esteja contigo. Jesus responde: A paz é a esta casa, a ti e a quem vive contigo. Tenho comigo um discípulo. Teremos pão e óleo para ele também.
Eu trouxe peixe seco que Tiago e Pedro me deram. E passando por Nazaré, tua mãe me deu pão e mel para ti. Caminhei sem parar, mas agora o pão já deve estar duro. Não tem importância, João. Ele terá sempre o sabor das mãos da minha mãe. João vai tirando os seus tesouros do alforje que ele tinha posto em um canto. Vejo preparar o peixe seco de uma maneira estranha. Eles a molham por poucos instantes em água quente. Depois o untam e assam sobre as chamas. Jesus abençoa a comida e com o discípulo assenta-se à mesa. Estão ali também o dono da casa, que ouso ser chamado Jonas, e seu filho. A mãe vai e vem, levando peixe, azeitonas pretas, verduras cozidas e temperadas com óleo. Jesus também põe na mesa o mel e o oferece à mãe. Estende-o com o pão. É da minha colmeia, diz. Minha mãe é quem cuida das abelhas. Come dele, é bom. És tão boa para comigo, Maria, que mereces este e mais outro, diz ele depois, ao ver que a mulher não queria privá-lo do doce mel. O jantar chega logo ao fim entre breves conversações em que todos participam. Assim que termina, depois de ter agradecido pelo alimento, Jesus diz a João: Vem, vamos sair um pouco até o olival. A noite está morna e clara. Será agradável estar um pouco lá fora. O dono da casa diz: Mestre, eu te saúdo. Estou cansado e meu filho também está cansado. Nós vamos dormir. Eu deixo a porta encostada e a candeia sobre a mesa. Já sabes como fazer. Vai então, Jonas, e apaga a candeia. Há um luar tão claro que nós enxergaremos até sem levar luz. Mas o teu discípulo, onde é que vai dormir? Comigo, em minha esteira. Há lugar também para ele. Não é verdade, João? João, a ideia de dormir ao lado de Jesus, fica extasiado. Saem para o olival. Mas antes, João pegou qualquer coisa no saco que está no canto. Caminham um pouco e chegam a um ponto de onde se vê toda Jerusalém. Sentemo-nos aqui e vamos conversar, diz Jesus. Mas João prefere ir sentar-se aos pés de Jesus sobre a erva cortada. Está com o braço pousado sobre os joelhos do Mestre, com a cabeça apoiada sobre o braço, olhando de vez em quando para o seu Jesus. Parece um menino perto da pessoa para ele mais querida. É bonito também aqui, mestre. Olha como a cidade parece grande de noite, maior do que de dia. É porque a luz da lua faz desaparecer os contornos. Vê, parece que os limites se alargam nesta luminosidade prateada. Olha a cúpula do templo lá em cima. Não parece estar suspensa no ar? Parece que os anjos a estão transportando sobre suas asas de prata. Jesus suspira. Por que suspiras, mestre? Porque os anjos abandonaram o templo. Seu aspecto de pureza e santidade está limitado às paredes, aqueles que deviam dar-lhe a alma, porque cada lugar tem sua alma, ou seja, o espírito para o qual ele foi erguido, e o templo tem. Deveria ter alma de oração e santidade. São os primeiros a tirar-lhe. Não se pode dar o que não se tem, João. E se muitos são os sacerdotes e os levitas que lá vivem, deles não há nem um décimo que seja apto para dar vida ao lugar santo. Morte é o que dão. Comunicam a ele morte que está no seu espírito, morto ao qual é santo. Eles têm as fórmulas.
mas não têm a vida delas. São cadáveres que estão quentes só pela putrefação que os está inchando. Eles te fizeram mal, mestre? João está com muita pena. Não, ao contrário, me deixaram falar, quando pedi para fazê-lo. Tu pediste? Por quê? Porque não quero ser eu aquele que inicia a guerra. A guerra virá a si mesmo, porque a alguns eu farei um tolo medo humano, e para outros eu serei uma censura. Mas isto deve estar no livro deles, não no meu. Fazem um pouco de silêncio e depois João volta a falar. Mestre, eu conheço Ana e Caifás. Por necessidades de negócios, minha família manteve um relacionamento com eles, e quando estive na Judéia por causa de João, eu ia também ao templo, e eles eram bons aos filhos de Zebedeu. Meu pai sempre se lembra deles com o melhor peixe. Virou até um costume, sabes? Quando se quer tê-los como amigos. Continuar a tê-los, é preciso fazer assim. Eu sei, Jesus está sério. Pois bem, se achas bom, eu falarei de ti ao sumo sacerdote. E depois, se quiseres, eu conheço um que está tratando de negócios com meu pai. É um rico comerciante de peixe. Ele tem uma casa bonita e grande, perto do Hípico, porque são pessoas ricas, mas são também muito boas. Para ti ficaria mais cômodo e te cansarias menos. Para se vir aqui, deve-se passar também por aqueles subúrbios de Ofel tão mal cuidado e sempre cheio de burros e de rapazes briguentos. Não, João, eu te agradeço, mas estou bem aqui. Estás vendo quanta paz? Eu disse isto também ao outro discípulo que me fazia a mesma proposta. Ele dizia para seres melhor considerado. Eu o dizia para que tu não te cansasses muito. Eu não me canso, caminharei muito e não me cansarei nunca. Sabes o que é que me cansa? O desamor. Oh, aquele, que peso! É como se eu estivesse um peso no coração. Eu te amo, Jesus. Sim, e tu me alivias. Eu te quero muito bem, João, e te quererei sempre, porque tu não me trairás nunca. Trair-te, ó? Contudo, haverá muitos que me trairão. João escuta. Eu te disse que parei aqui para instruir um novo discípulo. É um jovem judeu, instruído e conhecido. Então terás com ele muito menos trabalho do que conosco, mestre. Estou contente por teres alguém mais capaz do que nós. Pensas tu que me dará menos trabalho? Ora, se é menos ignorante do que nós, te compreenderás melhor e te servirá melhor, especialmente se te amar melhor. Aí está, disseste bem. Mas o amor não depende da instrução e nem da formação. Uma virgem ama com toda a força do seu primeiro amor. Isso também se dá com a virgindade do pensamento. E o amante penetra e se imprime mais em um coração e em um pensamento virgem do que em um no qual já estiveram outros amores. Mas se Deus quiser, escuta, João, eu te peço que sejas amigo dele. O meu coração treme ao colocar-te cordeiro insonso junto a alguém já experimentado na vida. Mas também se acalma, porque sabe que tu serás cordeiro, mas também águia, e se experimentado quiser fazer-te tocar o chão, sempre lamacento, o chão do bom sentido humano, tu com um bater de asas saberás livrar-se
e querer só o azul e o sol. Por isso te peço que, conservando-te como és, sejas amigos do novo discípulo, que não vai ser muito amado por Simão Pedro e também pelos outros, para lhe transfundires o teu coração. Ó Mestre, mas já não bastas tu? Eu sou o Mestre ao qual não se dirá tudo. Tu és o condiscípulo, um pouco mais jovem, com o qual é mais fácil abrir-se. Eu não estou dizendo que me venhas repetir tudo o que ele te disser. Abomino as espias e os traidores. Mas o que te peço é que o evangelizes com a tua fé e a tua caridade, com a tua pureza, João. É uma terra corrompida por águas mortas. Há de ser seca com o sol do amor, purificada com a honestidade de pensamentos, desejos e obras, e cultivada com a fé, E tu podes fazer isso. Se achas que eu posso, ó sim. Se tu dizes que eu posso fazer isso, isso farei, por amor a ti. Obrigado, João. Mestre, falaste de Simão Pedro. E voltou-me à lembrança o que eu devia dizer-te primeiro, mas que a alegria de ouvir-te tinha afastado do meu pensamento. Quando voltamos a Cafarnaum, depois do Pentecostes, encontramos logo a importância de costume daquele desconhecido. O menino o tinha entregue à minha mãe. Eu a dei a Pedro e ele me devolveu dizendo que usasse um pouco para a volta e a parada em Doco e que o restante o levasse a ti, pois podias estar precisando. Porque Pedro também pensava que aqui não tens comodidade, mas tu dizes que tens. Eu não terei senão 2 moedas para 2 pobrezinhos que encontrei perto de Efraim. Quanto ao mais, vim passando com o que minha mãe me havia dado e com o que me deram algumas pessoas boas, às quais eu preguei o teu nome. Aqui está a bolsa. Amanhã a distribuiremos aos pobres. Assim também Judas irá aprendendo os nossos costumes. O teu primo veio? Como fez para chegar aqui tão rápido? Ele estava em Nazaré e não me disse que partiria. Não, Judas é o novo discípulo. Ele é de Queriote. Mas tu o viste pela Páscoa aqui, naquela tarde da cura de Simão. Ele estava com Tomé. Ah, é aquele. João fica um pouco admirado. É ele. E Tomé, que está fazendo? Ele obedeceu às tuas ordens, deixando Simão cananeu e indo pelas estradas do mar. Foi ao encontro de Felipe e Bartolomeu. Sim, eu quero que vos ameis sem preferências, ajudando-vos reciprocamente, suportando-vos uns um ao outro. Ninguém é perfeito, João, nem os jovens, nem os velhos. Mas se tiverdes boa vontade, chegareis à perfeição, e o que faltar, eu colocarei em vós. Vós sois como os filhos de uma santa família. Dentro dela há muitos caráteres diferentes. Um é forte, outro é calmo, outro é corajoso, outro é tímido. Um é impulsivo, outro é muito cauteloso. Se todos fossem iguais, seríeis uma força e um caráter e deficiências em todos os outros, enquanto que, como estás, formais uma união perfeita, porque vos completais mutuamente. O amor vos une, vos deve unir, o amor por causa de Deus. E por ti, Jesus, primeiro por causa de Deus e depois por amor ao seu Cristo. Que é que eu sou na nossa família? És a paz amorosa do Cristo de Deus. Estás cansado, João? Queres voltar? Eu fico aqui para rezar. Eu também fico para rezar contigo. Deixa-me ficar para rezar contigo. Então fica. Jesus diz
os salmos e João o acompanha, mas a voz dele vai sumindo e o apóstolo acaba adormecendo com a cabeça sobre o colo de Jesus, que sorri e estende o seu manto sobre as costas do adormecido. E depois continua a rezar mentalmente. A visão termina. É uma narração, não vou fazer comentários, vou direto aqui ao ensino. Nesse trecho, Jesus vem fazendo um ensino. Depois, Jesus diz: ainda um paralelo entre o meu João e um outro discípulo, paralelo no qual sai sempre mais nítida a figura do meu predileto. Ele é aquele que se despoja do seu modo de pensar e de julgar para ser o discípulo. É aquele que se doa sem querer de si nem mesmo uma molécula, do si mesmo antecedente à eleição. Judas é aquele que não quer se despojar de si mesmo. A sua doação é, por isso, uma doação irreal. Ele traz consigo o seu eu doente de soberba, de sensualidade, de cobiça. Conserva o seu modo de pensar. Com isso, ele neutraliza os efeitos da doação e da graça. Judas é o chefe da família de todos os apóstolos fracassados. E são tantos. João é o chefe da família dos que fazem hóstias por meu amor. Ele é o teu modelo. Eu e minha mãe somos as hóstias excelsas. Alcançar-nos é difícil, aliás, impossível, porque o nosso sacrifício foi de uma aspereza total. Mas o meu João é a hóstia imitável por todas as classes dos meus amadores. Virgem, mártir, confessor, evangelizador, servo de Deus e da Mãe de Deus, ativo e contemplativo, é um exemplo para todos. É aquele que ama. Observa os diferentes modos de raciocinar. Judas investiga, argumenta, teima e, mesmo quando parece estar cedendo, na realidade está conservando ainda o seu modo de pensar. João se julga um nada, aceita tudo, não pergunta as razões e se sente bem pago se puder me fazer feliz. Eis o exemplo. Não é verdade que te sentistes toda cheia de paz diante daquela sua simples e querida amorosidade? Oh, o meu João e o meu pequeno João, que eu quero sempre mais parecido com o meu dileto. Aceita tudo, dizendo sempre como o apóstolo: tudo aquilo que fazes é bem feito, mestre, para merecer ouvir sempre que se lhe diga: és a minha amorosa paz. Preciso de consolo, eu também, Maria. Dá-me. O meu coração seja o teu repouso. E aqui nós temos um ensino pequeno, porém muito profundo, onde Jesus vai fazendo essa comparação entre o apóstolo João e o novo apóstolo Judas. E ele faz essa comparação que serve para nós também irmos olhando para dentro de nós e vendo com quem nós mais parecemos. Nós nos parecemos mais com o Judas ou com o João? E ele vai falando assim: o predileto. Ele é aquele que se despoja do seu modo de pensar e de julgar para ser o discípulo. Então, João se despojou de tudo aquilo que ele achava, tudo aquilo que ele pensava, de tudo aquilo que ele era, ele se despoja para ser discípulo, porque o discípulo de verdade, ele precisa imitar o seu mestre. E como que um discípulo de verdade vai imitar se não se desfazer de si próprio, dos seus pensamentos, das suas ideias, daquilo que considera ser melhor? Para ser discípulo e seguir o mestre, é necessário esse despojamento, e João tinha. É aquele que se doa sem querer de si nem mesmo uma molécula, olha só.
Ele não quer dele nada, nem mesmo uma molécula, ele se desfaz de si mesmo. Do si mesmo antecedente à eleição. Então, de tudo aquilo que ele era antes da escolha, da eleição dele ser um dos apóstolos, ele se desfaz de tudo isso para começar zerado, aprendendo tudo diretamente do Mestre. E a partir dos ensinos do Mestre, ele vai se formando o discípulo. Já Judas é aquele que não quer se despojar de si mesmo. A sua doação é, por isso, uma doação irreal. Ele traz consigo o seu eu doente de soberba, de sensualidade e de cobiça. Quer dizer, ele vem com todos os defeitos, com todas as limitações, com todas as misérias e não abre mão. Permanece sendo da mesma forma, não modifica, não se esvazia, não é uma entrega, como o Senhor fala, uma entrega irreal. Então, na verdade, não vai ser um discípulo de verdade, vai ser um discípulo falso. Ele traz consigo o seu eu doente de soberba, olha só, a soberba, o seu eu, todas essas doenças espirituais. Ele traz consigo e não abre mão. Conserva o seu modo de pensar. Com isso, ele neutraliza os efeitos da doação e da graça. Porque se ele não abre mão dos conceitos, dos pensamentos, das ideias, do que eu acho, do que eu sei, do que eu quero, se eu não abro mão disso, como é que eu vou colocar a graça, os efeitos dos ensinamentos? Como que vai ser colocado? Não tem onde colocar, porque os espaços já estão ocupados. Então, por isso que o discípulo ele precisa se esvaziar, por causa do conteúdo que ele vai aprender, precisa de espaço para ser depositado. E se já está cheio de si mesmo, dos próprios pensamentos, das próprias convicções, das próprias visões, dos eu acho, não tem espaço. E assim aconteceu com Judas. Judas é o chefe da família de todos os apóstolos fracassados, olha só. Os apóstolos, os sacerdotes, os servos, os discípulos, os seguidores fracassados. O seu modelo é o Judas. E são tantos. João é o chefe da família dos que se fazem hóstias por meu amor. Ele é o modelo. As hóstias, elas são nada em si mesmo e são transubstanciadas e se transformam no próprio Cristo. João é esse modelo desse discipulado que se esvazia completamente para ser totalmente cheio do Senhor. Eu e minha mãe somos as hóstias excelsas. Alcançar-nos é difícil, aliás, impossível, porque nosso sacrifício foi de uma extrema aspereza. Aqui Jesus está falando que alcançar a perfeição ao qual ele viveu e que Nossa Senhora viveu é difícil, aliás, é impossível. Mas ele não nos deixa de comunicar a sua graça para alcançarmos, chegar perto dessa perfeição que ambos viveram, ele e a mãe. Ele dá-nos a graça. Claro que pelo esforço próprio nosso, nós nunca vamos conseguir. Mas se nós, assim como João, despojarmos de todos os nossos conceitos, as visões, os pensamentos próprios, a consideração de nós mesmos, se a gente fizer esse esvaziamento, poderá sim chegar próximo ao que ele e Nossa Senhora eram. Mas o meu João é a hóstia imitável por todas as classes dos meus amadores. Virgem, mártir, confessor, evangelizador, servo de Deus e da Mãe de Deus, ativo e contemplativo. É um exemplo para todos. É aquele que ama. João se torna então esse modelo de discipulado, porque ele amou com toda a sua força, com toda a sua pureza, com toda a sua simplicidade, com tudo que ele era. Ele se esvazia de si próprio para amar o Mestre, para aprender do Mestre. E assim também nós somos chamados, somos convocados a fazer essa imitação, a despojarmos de nós mesmos para aprendermos, assim como João aprendeu.
Observa os diferentes modos de raciocinar. Judas investiga, argumenta, teima e, mesmo quando parece estar cedendo, na realidade está conservando ainda o seu modo de pensar. João se julga um nada, aceita tudo, não pergunta as razões e se sente bem pago se puder me fazer feliz. Olha só a diferença aqui, olha o exemplo aqui, olha o ensino que Jesus está nos trazendo de como devemos proceder. Ou como o Judas, que vai investigando, quer saber de tudo, vai argumentando, mas e isso? Mas e aquela forma? Teima, é teimoso, não abre mão. E mesmo quando parece estar cedendo, na realidade está conservando ainda o seu modo de pensar. Continua tendo a visão, tudo bem que é assim, mas eu penso assado. Eu entendi o que o senhor quis dizer, mas mesmo assim é o discípulo do mas. Mas se nós tivemos no capítulo anterior, que ficou no vídeo anterior, quando Jesus estava instruindo, é o vídeo que instruiu, é o capítulo 69, Jesus instruindo Judas, o quanto Judas ia perguntando, questionando, argumentando, e Jesus respondia, ele argumentava, Jesus falava e ele ia ali tentando se justificar. Então, ali atrás, no capítulo anterior, do vídeo anterior, a gente já tem esse exemplo de como que Judas era, questionador. Mas ele não questionava para aprender, ele questionava para contra-argumentar, para teimar, para ficar investigando. Judas é um investigador, mas mesmo investigando a verdade, ele não aderiu a ela. Já João não. João, como ele não se julga ser como ele julga ser um nada, ele não questiona, ele aceita tudo. Ele não vai perguntando as razões, para que disso, para que daquilo, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas ele vai já se sentindo bem pago por tudo aquilo que ele vai ouvindo, por aquilo que ele vai aprendendo, ele vai se sentindo feliz. Então ele é o exemplo. E aqui Jesus está falando para Valtorta. Não é verdade que te sentiste toda cheia de paz diante daquela sua simples e querida amorosidade, né? Desse contato dela na visão com João? Aquilo ali ia enchendo a Maria Valtorta também dessa contemplação, de ver essa simplicidade do discípulo. Por isso também que Maria Valtorta, ela recebe de Jesus ele chama ela em vários trechos, ele chama ela de Pequeno João, porque ela é ouvinte, ela ali é a secretária, ela é aquela que vai fazendo as anotações e vai escrevendo aquilo que ela vai vendo, aquilo que o Senhor vai ensinando. Ela é aquela discípula parecida com o discípulo João, que vai realmente ali absorvendo tudo que o Senhor vai ensinando para depois transmitir. Ela recebe esse título de Meu Pequeno João. Então, sempre que nos escritos aparecer Pequeno João, ele está falando da Maria Valtorta, está falando com a Maria Valtorta, ao qual ele deu esse título de Pequeno João, por causa dessa imitação de escuta, de obediência, de disponibilidade, de despojamento que ela também fazia para poder ser essa secretária do Senhor. E vamos aqui para mais um trecho, não é muito grande, do capítulo 71. Judas Iscariotes apresentado a João e a Simão Zelote. 6 de janeiro de 1945. Vejo Jesus com Judas Iscariotes, dando uns passos para cima e para baixo, junto a uma das portas do recinto do templo. Está certo de que ele virá? Pergunta Judas. Estou certo. Ele ia partir ao amanhecer de Betânia e no Get-Sami ia encontrar-se com o meu primeiro discípulo. Uma pausa, depois Jesus se detém e olha fixamente para Judas. Coloca-se em sua frente. Perscruta-o. Em seguida, põe-lhe uma mão sobre o ombro e lhe pergunta: Por que é, Judas, que não me dizes o teu pensamento? Que pensamento? Não tenho um pensamento especial neste momento, mestre. Perguntas
e eu te faço até demais. É certamente não te podes deixar do meu mutismo, se queixar do meu mutismo. Faz-me muitas perguntas e me dás muitas informações sobre as cidades e seus habitantes, mas não me abres a tua alma. Que importância queres que tenhas para mim informações sobre o seu patrimônio e a estrutura desta ou daquela família? Eu não sou um mandrião que tenha vindo aqui por passatempo. Tu sabes por que é que eu vim. E bem podes compreender que me importa, antes de tudo, ser o mestre dos meus discípulos. Por isso quero dar parte deles sinceridade e confiança. Teu pai te amava, Judas? Sim, me amava muito. Eu era o seu orgulho. Quando eu voltava da escola e também mais tarde, quando eu voltava de Jerusalém para Queriote, ele queria que eu lhe contasse tudo. Interessava-se por tudo o que eu fazia. E se eram coisas boas, se alegrava. Se eram coisas menos boas, me animava. Se alguma vez, como sabes, todos erram, eu tinha cometido algum erro e recebido alguma repreensão, ele me fazia ver toda a justiça da repreensão recebida e quanto eu havia errado. Mas o fazia tão docemente. Parecia um irmão maior e terminava sempre assim. Isto eu te digo porque quero que o meu Judas seja um justo. Quero ser abençoado através do meu filho. Meu Pai, Jesus, que ficou o tempo todo fitando atentamente o discípulo, sinceramente emocionado com a evocação da memória de seu pai, lhe diz: Aí está, Judas. Fica certo de que tudo o que te digo, nenhuma obra fará mais feliz o teu pai do que a de seres meu fiel discípulo. O espírito de teu pai exultará lá onde está esperando a luz. Porque se assim ele te educou, justo deve ter sido, vendo-te meu discípulo. Mas para os seres deves dizer-te a ti mesmo: reencontrei o meu pai, que eu tinha perdido, um pai que parecia um irmão mais velho. Eu o encontrei no meu Jesus e a ele, como ao meu pai amado, que eu ainda choro, direi tudo para ter dele guia, bênção ou mansa repreensão. Queira o Eterno e tu, sobretudo tu, queiras agir de tal modo, que Jesus só possa te dizer: és bom, eu te abençoo. Oh, sim, Jesus, sim. Se tu me amares muito, eu saberei tornar-me bom, como tu queres e como meu pai queria. E minha mãe não terá mais aquele espinho no coração. Ela dizia sempre: Estás agora sem guia, meu filho, e ainda tens tanta necessidade. Quando ela souber que tenho a ti, eu te amarei como nenhum outro homem poderia. Eu te amarei muito, te amo muito. Não me decepciones. Não, mestre, não. Eu era cheio de contrastes, inveja, ciúmes, manias de querer ser o primeiro, a sensualidade, tudo se chocava em mim contra os sentimentos bons. Queres ver? Agora há pouco, tu me causaste uma dor, ou seja, tu não. O que a causou foi a minha natureza má. Eu pensava que era o teu primeiro discípulo, e tu me disseste que já tens um outro. Tu mesmo viste. Não te lembras de que no templo, pela Páscoa, eu estava com muitos galileus? Pensava que fosses amigos. Eu pensava que eu fosse o primeiro escolhido para tal condição e por isso predileto. Não há distinção em meu coração entre os últimos e os primeiros. Se o primeiro cometesse falta e o último fosse santo, aí então, aos olhos de Deus é que se faria uma distinção. Mas eu amarei da mesma forma, com um amor feliz ao santo e com amor sofredor ao pecador. Mas eis João que chega com Simão. João, o meu primeiro. Simão, aquele do qual te falei 2 dias atrás. Simão e João, já os viste. Um era doente. Ah, o leproso, eu me lembro. Já é teu discípulo? Desde o dia seguinte. E comigo, por que tanta espera?
Judas. É verdade, perdão. João viu o mestre e o mostra a Simão. Apressam o passo. A saudação de João é um beijo trocado com o mestre. Simão, ao invés, prostra-se aos pés de Jesus e os beija, exclamando: Glória ao meu Salvador. Abençoa o teu servo para que as suas ações sejam santas aos olhos de Deus e eu lhe possa dar glória para bendizê-lo por ter me dado a ti. Jesus lhe põe a mão sobre a cabeça. Claro que eu te abençoo para agradecer-te por seu trabalho. Levanta-te, Simão. Ei, João, ei, Simão, este é o último discípulo. Ele também quer seguir a verdade. Por isso é irmão de todos vós. Saúdam-se os dois judeus com uma indagação recíproca e João com sua expansão. Estás cansado, Simão? Pergunta Jesus. Não, mestre, junto com a saúde veio-me um vigor que eu ainda não conhecia. E sei que o estás empregando bem. Tenho falado com muitos, e todos me falaram de ti com aquele que já os instruiu sobre o Messias. Simão sorri contente. Ontem mesmo à tarde falei de ti com uma pessoa que é israelita honesto. Espero que um dia o conheças. Gostaria que fosses eu quem te conduzisse a ele. Isto não é impossível. Judas intervém. Mestre, tu me prometeste ir comigo à Judeia. E irei. Simão continuará a instruir as pessoas sobre a minha vinda. O tempo é breve, amigos, e o povo é numeroso. Agora eu vou com Simão. À tarde, vós dois ireis ao meu encontro pela estrada do Monte das Oliveiras e distribuiremos dinheiro aos pobres. Ide. Jesus, sozinho com Simão, lhe pergunta: Aquela pessoa de Betânia é um verdadeiro israelita? Um verdadeiro israelita. Há nele todas as ideias predominantes, mas ele tem também uma verdadeira ânsia pelo Messias. E quando eu lhe disse, ele já está entre nós, ele respondeu imediatamente: Feliz de mim que vivo nesta hora. Iremos a ele um dia para levar a bênção à sua casa. Viste o novo discípulo? Eu vi. É jovem e parece inteligente. Sim, ele é. Tu, que és judeu, mais do que os outros, será compatível de suas ideias. É um desejo ou uma ordem? É uma ordem serena. Tu, que sofreste, és capaz de ter mais indulgência. A dor ensina tantas coisas. Se me mandas, eu serei toda indulgência para com ele. Sim, isto mesmo. Talvez o meu Pedro, e não só ele, fique um pouco escandalizado ao ver como trato e me preocupo com este discípulo, mas um dia eles entenderão. Quanto mais alguém é mal formado, mais precisa de cuidados. Os outros vão se formando também por si, somente por contato. Eu não quero fazer tudo por mim. Peço a vontade do homem e a ajuda dos outros para formar um homem. Eu vos chamo para que me ajudeis e vos fico agradecido pela ajuda. Mestre, estás supondo que dele te vêm as decepções? Não, mas ele é jovem e cresceu em Jerusalém. Perto de ti, ele se corrigirá de todos os vícios desta cidade. Estou certo disso. Eu já velho e tornado insensível pelo fastio da vida, tornei-me completamente novo desde o dia em que te vi. Jesus murmura. E assim seja, e depois em voz alta. Vem comigo ao templo, vou evangelizar o povo. E a visão termina. Aqui também uma narração bastante curta, mas que traz muito ensino de Jesus nessa conversa, nesse diálogo com esses discípulos, com João e com Simão, Zelote, onde eles estão falando de Judas. Mas a gente já percebe essa amargura na fala de Jesus, porque Jesus conhece, ele ali na condição de homem, mas ele também, sendo Deus, em muitos momentos, mesmo se esvaziando dessa condição divina, mesmo assim ele
tem essa sensibilidade e sabe que de onde virá a traição, de onde virá o desgosto, mesmo diante de tudo aquilo que ele vai fazendo, mesmo diante de todo o ensino, e ele vai dedicar tempo para ensinar Judas, ele vai dispensar amor, muito amor, mas mesmo assim será desperdiçado. Mas confiamos que o Senhor que conhece tudo, Ele nos chama a esse esvaziamento, nos chama a essa adesão, mas uma adesão realmente profunda, não aparente. Que a nossa adesão ao Senhor não seja uma adesão aparente, mas que seja uma adesão completamente, uma adesão profunda, um esvaziamento completo também. Quanto mais a gente se esvaziar dos nossos conceitos, das visões que temos, daquilo que a gente já aprendeu até agora. Claro que a gente até agora aprendeu muita coisa importante, muita coisa boa, muita coisa correta, mas à medida que a gente vai tocando nesses conhecimentos, nessas revelações, a gente vai percebendo que muita coisa na nossa vida a gente aprendeu de forma errada. Aprendeu muitos apegos, aprendeu muitas visões, a gente vai aprender o mundo, na verdade o mundo vai nos ensinando a esse apego a si próprio, a valorização do eu, das ideias, dos conceitos, dos saberes que a gente considera que tem. E quanto que é difícil abrir mão de tudo isso para reaprender de forma correta aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E nesses escritos o Senhor quer nos ensinar a verdade de verdade. E é necessário que a gente vá compreendendo tudo aquilo que nós aprendemos de forma errada. Às vezes não o que era errado, mas a compreensão ficou errada dentro de nós. Para irmos abrindo mão, abrir mão mesmo para poder aprender diretamente da fonte, da boca dele, daquilo que ele vai nos comunicando, nos dizendo para nos formar. Assim como Simão, ele fala, ele já tinha vivido muito, já tinha tido muitas experiências, inclusive era um leproso, todo cheio de chagas, e foi totalmente regenerado, não só no seu corpo, mas também ali o seu espírito renasceu. Então, assim como esse discípulo que vem com toda essa sede de servir o mestre, vai se esvaziando de si próprio para poder receber toda a formação, toda a instrução do mestre, e vai sendo ali realmente recebendo tudo novo, que assim também nós podemos ir deixando as nossas lepras e largando e recebendo essa regeneração do Senhor para irmos sendo formados, completamente zerados. Se for preciso que a gente seja zerado, que a gente deseje, peça essa graça ao Senhor. Zera, Senhor, todos aqueles conceitos passados, os conceitos errados, os apegos, as visões, as compreensões que até então tinha, tudo aquilo que não é agradável, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que existe algo de humano, que existe algo ali de próprio, algo do eu mesmo, que seja esvaziado. O Senhor, porque o Senhor fala ali, Ele quer fazer, mas Ele precisa da ação, da adesão do humano. E nós somos chamados a aderir. A nossa parte é fazer, se colocar diante do Senhor e deixar que Ele faça, ser dócil. João era dócil, alguns dos discípulos foram, o Judas não, mas que nós desejamos ser dóceis para aprender do Senhor. Capítulo 72. Em direção a Belém com João, Simão Zelote e Judas Iscariotes. 7 de janeiro de 1945. Vejo Jesus que desde o amanhecer, sempre junto à mesma porta, se une aos discípulos Simão e Judas. Jesus já estava com João. Eu o ouço dizer: Meus amigos, eu vos peço que venhais comigo pela Judéia, se não vos custar demais, especialmente para ti, Simão. Por que, mestre? Porque é áspero o caminho pelos montes judaicos, e talvez ainda mais áspero será para ti encontrar com alguns dos que te tenham feito mal. Quanto ao caminho, eu te garanto uma vez mais que depois que me curaste, fiquei mais forte do que um jovem, e nenhum trabalho me cansa, ainda mais quando ele é feito por ti.
Agora, melhor ainda, contigo. Quanto ao encontro com quem me tiver prejudicado, não existe mais aspereza de ressentimento e nem de sentimentos no coração de Simão, desde quando ele se tornou teu. O ódio caiu junto com as escamas do meu mal. E não sei, podes crê-lo, se devo dizer-te que fizeste um milagre maior ao curar-me a carne corroída ou a alma queimada pelo rancor. Penso que não estou errado ao dizer que o milagre maior foi este último. É sempre menos fácil que fique curada uma chaga do espírito. E tu curaste a minha num instante. Isto é milagre, porque num instante não fica curado, por mais que o queira com todas as suas forças. O homem que está doente de um hábito moral. Se tu não anulares aquele hábito com a tua vontade santificante, não estás errado em teu julgamento. Por que não o fazes assim com todos? Pergunta Judas, um pouco ressentido. Mas ele o faz, Judas. Por que falas assim do Mestre? Não percebes que estás diferente desde que te aproximaste dele? Eu era discípulo de João o Batista, mas me achei todo mudado desde quando ele me disse: Vem. João, que geralmente não intervém, e especialmente se tem que fazer diante do Mestre, não o faz nunca. Desta vez não é capaz de ficar calado. Doce e afetuoso, ele pousou uma mão sobre o braço de Judas, como para acalmá-lo. Ele fala muito preocupado e persuasivo. Depois se dá conta de que falou antes de Jesus. Se enrubesce e diz: Perdão, mestre, falei no teu lugar. Mas queria que Judas não te desse um desgosto. Sim, João, mas ele não me deu desgosto como discípulo. Quando for, então, se ele persistir em seu modo de pensar, me dará um desgosto. O que me entristece é constatar quanto o homem está corrompido por Satanás, que lhe desvia o pensamento. Todos sabeis? Todos tendes o pensamento perturbado por ele. Mas virá o dia em que tereis em vós a força de Deus, a graça. Tereis a sabedoria com o seu espírito. Então tereis tudo para julgar com justiça. E todos nós julgaremos com justiça? Não, Judas. Mas estás falando para nós, discípulos, ou para todos os homens? Falo referindo primeiro a vós, depois a todos os outros. Quando for a hora, o Mestre elegerá seus operários e os enviará pelo mundo. Já não estás fazendo isso? Por enquanto, o que eu quero é que digais: o Messias já está entre nós. Vinde a ele. Então eu vos farei capazes de pregar em meu nome, de realizar milagres em meu nome. Também milagres? Sim, sobre os corpos e sobre as almas. Como seremos então admirados! Judas fica exultante com esta ideia. Não estaremos mais com o Mestre então, mas eu terei sempre medo de fazer aquilo que é de Deus com capacidade de homem, diz João, e olha para Jesus pensativamente e também um pouco triste. João, se o Mestre der licença, eu queria te dizer o que penso, diz Simão. Dize-o ao João. Eu desejo que vos aconselheis mutuamente. Como é que sabes que é um conselho? Jesus sorri e fica calado. Pois bem, então eu te digo, João, que não devemos temer. Apoiamo-nos em sua sabedoria de Mestre Santo e em sua promessa. Se ele diz, eu vos enviarei, é sinal de que ele sabe que pode enviar-nos sem que isso prejudique a ele e a nós, ou seja, a causa de Deus, que todos nós consideramos querida como uma esposa recém-casada. Se ele nos promete que vestirá a nossa miséria intelectual e espiritual com os fulgores do poder que o Pai lhe dá em favor de nós, devemos estar certos de que ele o fará
e de que nós o poderemos, não por nós mesmos, mas pela sua misericórdia. No entanto, certamente tudo isso acontecerá se nós não formos orgulhosos nem colocarmos desejo humano em nosso trabalho. Eu penso que se corrompermos a nossa missão, que é toda espiritual, com elementos que são terrestres, então não se cumprirá também a palavra de Cristo. Não por sua incapacidade, mas porque nós estrangularemos essa capacidade com o laço da soberba. Não sei se me explico bem. Tu te explicas muito bem. Eu é que estava errado. Mas sabes, eu penso que, no fundo, o fato de desejarmos ser admirados como discípulos do Messias é tão dele a ponto de termos merecido fazer o que ele faz. Seja mais um desejo de realçar a poderosa figura do Cristo junto aos povos. Louvor ao Mestre, que tem tais discípulos, isto é, o que quero dizer, responde-lhe Judas. Nem tudo está errado no que dizes, mas olha, Judas, venho de uma casta que é perseguida por ter compreendido mal o que é e como deve ser o Messias. Sim, se nós o tivéssemos esperado com uma justa visão de seu ser, não teríamos caído em erros, que são blasfêmias à verdade e rebelião à lei de Roma. Por isso, por Deus e por Roma fomos punidos. Nós quisemos ver no Cristo um conquistador e um libertador de Israel, um novo Macabeu, e maior do que Judas. Só isto. E por quê? Porque mais do que dos interesses de Deus, nós temos cuidado dos nossos interesses, da pátria e dos cidadãos. Ó, santo também é o inocente da pátria. Mas que é ela diante do céu eterno? Quanto pensei e vi a verdadeira figura do Messias. Atua, mestre e humilde e bom. Atua, mestre e rei do Espírito. Atua o Cristo, Filho do Pai, e que ao Pai conduzes, e não aos palácios feitos de pó, não às deidades de barro. Primeiro nas longas horas de perseguição e depois nas de segregação, quando fugitivo me escondia nas tocas dos animais selvagens, partilhando com eles cama e comida para escapar das forças romanas e, sobretudo, da delação dos falsos amigos. Ou quando, esperando a morte, já sentia o cheiro do sepulcro na minha caverna de leproso. Tu, ó, como me é fácil seguir-te, porque perdoa a minha ousadia, que se proclama justa, porque te vejo como antes pensei que eras. Eu te reconheço, eu logo te reconheci. Sim, não foi um conhecimento de ti, mas um reconhecer alguém que minha alma já havia conhecido. Por isso é que te chamei, e por isso te levo comigo, agora nesta minha primeira viagem pela Judéia. Quero que tu completes o reconhecimento, e quero que também estes, que a idade torna menos capazes de chegar à verdade por meio de uma meditação severa, saibam como foi que o Messias, o mestre deles, chegou até esta hora. Depois entendereis. Ei-nos à vista da Torre de Davi. A porta oriental fica lá perto. Sairemos por ela? Sim, Judas. Em primeiro lugar, vamos a Belém, ao lugar onde eu nasci. É bom que o saibais, para dizê-lo aos outros. Isto também faz parte do conhecimento do Messias e da Escritura. Encontrareis as profecias escritas nas coisas, com voz não mais de profecia, mas de história. Vamos dar uma volta ao longo das casas de Herodes, a velha raposa malvada e luxuriosa. Não julgues, Deus é quem julga. Vamos por aquele caminho por entre estas hortaliças. Pararemos à sombra de uma árvore perto de alguma casa hospitaleira, enquanto o sol estiver quente. Depois prosseguiremos o nosso caminho. A visão termina. E aqui também uma visão de narração. Embora o Simão, o Zelote, faz aqui um testemunho, dá um testemunho
de como que ele reconheceu a Jesus quando ele o viu e quando foi curado por ele reconheceu o Messias. Isso é tão importante para nós meditarmos nisso, da importância de conhecermos para reconhecermos. Ele conhecia pelas escrituras, pelas histórias, por aquilo que havia sido passado de geração em geração do que seria a vinda do Messias. E o que muitos esperavam e ainda muitos ainda esperam, que o Messias virá glorioso para reinar de forma humana, não de forma humana, mas assim, de forma material. Mas esse reinado que tão bem Simão Zelote aqui vai explicando, é esse Messias que vem na humildade, na pobreza, na simplicidade, mas que é mestre, que é Deus, que é filho de Deus. E que nós possamos compreender isso profundamente, essa verdade que ele entendeu lá. E que acaba que deixa Jesus feliz, e ao contrário de Judas, que sempre vai ali só questionando e quer se engrandecer. Quando o Senhor fala que eles farão milagres, farão pregações e milagres, e ele ali já começa a ver os benefícios de ser um discípulo do Mestre, fazendo milagres, prodígios. Então ele já só vê mais essa parte exterior, ele não vê o que é esse trabalho interior que o Senhor quer realizar nas almas. E também em relação a Simão, como que ele foi curado não só da lepra física, mas sobretudo também como ele testemunha essa cura da alma, essa cura espiritual que ele recebeu. Foi uma cura geral que Jesus fez nele, uma restauração profunda no corpo e na alma. E que nós possamos desejar também que o Senhor nos restaure completamente para podermos corresponder à missão que Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão, tem um chamado, tem algo para realizar, tem um propósito para realizar nessa vida. E que o Senhor possa, a partir também da nossa disposição, porque foi necessária a disposição de Simão Zelote para ser curado, para ser tocado por Jesus, que nós também possamos ter essa disposição para que o Senhor nos toque, nos alcance e realize em nós o seu projeto. E o projeto de Deus para todos nós é a vida do reino nas nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.